A Lei 9478 de 97, que é a tal da Lei do Petróleo, ela tem uma série de inconstitucionalidades. Ela não tem uma, ela tem um monte. Né? Para começar, né, essa lei, a Constituição diz, a União poderá atuar direta ou contratar a empresa privada estatal para prestar as atividades. O artigo 23 dessa lei diz: as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural serão exercidas mediante contratos de concessão precedidos de licitação na forma estabelecida na lei. Cadê a opção da União? Não está. Ela tirou. A lei pode tirar o que a Constituição não tira? Obviamente que não. Não precisa ser nenhum jurista para saber disso. A Constituição está acima da lei. Mas mais do que isso, e aí vem uma discussão que chegou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, e que torna todo o regime de concessão absolutamente inconstitucional. A Constituição diz o quê? Que o petróleo é o quê? É um bem da União. Lá no artigo 20 da Constituição, assim como os minerais e tantos outros bens, os recursos naturais pertencem à União. O petróleo é bem da União. Portanto, é bem do Estado, um bem público. Certo? Diz o artigo 26 da Lei 9478. A concessão implica para o concessionário a obrigação de explorar por sua conta e risco, e, em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural, determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses bens, após extraídos, com os encargos relativos aos pagamentos de tributos, etc., etc. Ou seja, o bem da União, pela Constituição, a lei diz, não, é do concessionário. É totalmente contrário ao texto da Constituição. O sistema de concessão é inconstitucional. Essa questão, o governador Requião, à época, era governador do Paraná, o senador, à época, era governador do Paraná, levou para o Supremo. O Supremo fingiu que não viu, como sempre. O Supremo simplesmente disse, não, a lei é constitucional. Com uma desculpa, se eu disser que a lei não é inconstitucional, vai quebrar a Petrobras. Sempre a Petrobras é o centro das preocupações de todos os nossos grandes estadistas e homens públicos, porque a Petrobras é uma empresa frágil que está à beira da quebra a qualquer momento. Não é sempre, vai quebrar a Petrobras, vai quebrar a Petrobras. Esse é o grande argumento que se utiliza em qualquer política que se faça sobre o setor de petróleo. Vai quebrar a Petrobras. Então não pode. Né? Então, à época, o Supremo simplesmente disse, não, a lei é constitucional, não tem problema. Fingindo que não viu nenhuma dessas questões. A Lei 9478, que é uma lei anti-Petrobras, basta ler o texto, a Petrobras é proibida de fazer isso, não pode aquilo outro. Tem uma série de restrições à atuação da Petrobras. A Lei 9478, o que ela faz também? O que ele faz assim que aprova a lei? A lei diz, a Petrobras deve ter 51% das ações em mãos da União. Na época, a Petrobras tinha cerca de 80% das ações em mãos da União. Ele vendeu na Bolsa de Nova York a porcentagem, né, que sobrava dos 51% em ADRs. Né, criou as ADRs lá, vendeu em ADR na Bolsa de Nova York. Para quê? Deus sabe. Para dizer que a Petrobras é uma empresa internacionalizada, que está presente na Bolsa de Nova York, cujo resultado disso a gente só vai perceber agora, né? Exatamente, que é submeter a Petrobras às leis americanas e correndo sério risco da Petrobras ser efetivamente inviabilizada em virtude do resultado dessas ações, dessas class actions, estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos, estão correndo nos Estados Unidos, passivamente, com o governo brasileiro, isso aliás não é desse atual governo, do governo anterior também, simplesmente ficou assistindo, como dizia o Aristides Lobo, né, bestializado a tudo. Vendo a Petrobras derreter, seja no ataque especulativo que ela sofreu, né, no início de 2015, seja nessas ações, simplesmente não interferir. Não, a Petrobras, não tem nada a ver com isso, é o problema da Petrobras, não é comigo, o governo fingir que não é com ele, quando a Petrobras tem, inclusive pela própria legislação americana, formas de não se submeter
a esse tipo de ação. Tem direito à imunidade por ser um órgão do Estado brasileiro. Mas já vou voltar daqui a pouquinho. Porque tem um probleminha de onde é que está a Petrobras juridicamente. Que uma coisa é o que diz o regime jurídico, outra coisa é o que a Petrobras diz que ela é. Né? Esse regime vai durar até 2010. Quando se descobre o pré-sal, né, se fala, bom, temos que mudar o regime jurídico, porque não dá para entregar o pré-sal para o modelo de concessão. Tem que ser um modelo que garanta mais o controle nacional. E vai se aprovar, né, a lei 12.351, que é a lei da partilha. A lei da partilha tem uma única vantagem sobre a lei da concessão. Ela é constitucional. E aí, né, ela garante a propriedade do bem petróleo ou gás natural ao Estado. Então, ela não dá a propriedade para o concessionário. Pelo contrário, continua com a União. Então, nesse ponto, ela não tem nenhum problema de constitucionalidade. Mas ela também é uma lei mal feita e ruim. Ela não comparada com a lei da concessão, ela é ótima. Mas ela poderia ter sido muito melhor. E, para variar, né, uma péssima política do senhor Luiz Inácio Lula da Silva quis ficar com o pé nos dois barcos. Não quis renegar a lei do Fernando Henrique, quis fazer uma outra, mas, ao mesmo tempo, também não quis mudar muito. Né? E fez o quê? Fez um sistema em que nós hoje temos, de maneira extremamente frágil, e a questão da Pradicé, que eu vou falar mais ao final, prova isso, um sistema dual de regime de contrato de petróleo, que só gera confusão, só gera insegurança jurídica. Quem gera insegurança jurídica no Brasil é o próprio sistema jurídico. Tamanha confusão que se estabelece. E que você tem, então, quando é uma área estratégica, um decreto do presidente diz que é área estratégica, então é o modelo da partilha. Quando não, é o da concessão. Você fica com dois regimes, sendo que um é inconstitucional, quando se poderia ter aproveitado a lei para revogar a lei da concessão e ter ficado só com um regime. O da partilha não é nenhuma maravilha, mas é melhor que o da concessão. A gente defende hoje porque, na falta de coisa melhor, é o que tem para segurar. Né? Mas também não é nenhuma salvação do controle nacional dos recursos estratégicos, né? Mas, enfim, é melhor que o outro, né? É menos pior, talvez seja essa a palavra, né? Menos pior. Né? Em que você tem, então, um sistema esquizofrênico, com dois regimes, e com algumas regras que, para serem solucionadas, geram problemas maiores do que soluções. Por exemplo, o fato de haver dualidade de regimes favoreceu a que houvesse regras bem específicas na lei de 2010 sobre a tal da unitização, né, dos regimes, que hoje vai servir para justificar o que é estatório, que comprou o campo de Carcará a preço vil, num ato de gestão temerária da Petrobras, em que se desfez do patrimônio sem levar em consideração, não é interesse nacional só, o próprio interesse da empresa, né, ou seja, tem responsabilidade direta da administração da Petrobras, aí ela violou todos os princípios de boa gestão da lei das sociedades anônimas e do mercado de capitais, para vender a preço de banana o campo de Carcará, um campo em que há reservas de pré-sal, mas que foi licitado como pós-sal, como concessão. Ou seja, a Statoil não participou do leilão de pré-sal, ela não concorreu com ninguém, ela está ganhando de brinde o pré-sal e vai usar a desculpa da unitização para poder explorar sem passar por licitação. A ANP, que é outro problema, já que você lembrou, tinha esquecido, a ANP, que foi criada na lei de 97, que é uma jabuticaba. Porque o Brasil é o único país do mundo em que um setor que é monopólio do Estado tem uma agência reguladora. Agência reguladora para um setor que é monopólio não faz o mínimo sentido. Mas no Brasil,
né, como antigamente tinha agência de banco, agência de correio, agência de turismo, depois virou tudo agência, imitando o modelo americano e contrariando o modelo americano, porque nos Estados Unidos as agências foram criadas para estruturar a atuação do Estado, no Brasil elas são criadas para te retirar o Estado do setor. Quer dizer, é tudo ao contrário do que foi pensado. Esse modelo do pré-sal, então, ele cria problemas, criou a PPSA, que teoricamente deveria administrar os contratos do pré-sal, né? Mas, na verdade, ninguém sabe direito para que ela serve ou o que ela faz, ou a quem ela serve, né? Talvez seja essa palavra, essa expressão mais adequada. E com um drama aí que eu não vou entrar, mas que diz respeito a uma questão jurídica, mas eu não vou entrar nela, que a lei de 97 cria um problema federativo em relação ao petróleo que não existia antes. Quem inventou o royalty de petróleo para Estado e município foi o senhor Fernando Henrique Cardoso para aprovar a lei 9478 de 97. Até então não existia isso. O que existia? Se previa o pagamento de royalty para Estado e município quando a exploração era onshore, era em terra, porque, como é a mesma lógica da mineração, se gera prejuízos, né, ambientais, de paisagísticos, da localidade, você então era uma espécie de compensação. A lei 2004-53 previa isso, por causa da exploração em terra. Durante o regime militar inteiro, alguns senadores tentaram várias vezes, quando a Petrobras começou a explorar a Bacia de Campos, começou a explorar o petróleo no mar, alguns senadores tentaram fazer com que tivesse royalties para os estados. Não conseguiram. Não conseguiram em 88. Vão conseguir em 97. E aí o IBGE vai criar a partir da lei de 97, vai criar essa maravilha geográfica chamada município confrontante, né, que basta estar na cara que você tem direito a royalty, e com linhas geodésicas que não tem fim, né? Se bobear, chegam em Angola ou na Namíbia, né? Acho que eles têm que tomar cuidado, porque logo alguém está pedindo, o royalty é meu, não tem... Vocês estão pagando para ganhar, vem aqui buscar o meu royalty. Né? Mas, na verdade, brincadeiras à parte, qual que é o plano do royalty? Faz sentido ganhar o royalty tendo uma exploração? Sim, faz, como compensação. Agora, como forma de remuneração, você exagerou que é um conflito federativo, que, aliás, vai ser o único ponto discutido durante o debate sobre a lei do pré-sal. A lei do pré-sal teve 2 debates. Um que ficou limitado a editoriais repetidos, do Estadão, da Folha, do Globo, que eram os mesmos editoriais dos anos 50. A Petrobras não tem capacidade, não pode, não dá, não consegue, temos que deixar os estrangeiros fazerem. Que foram solenemente ignorados e não geraram nenhum grande furor anti-exploração nacional pela Petrobras. E o único debate que realmente houve, ninguém discutiu para que serve o pré-sal, qual que é o ritmo de exploração, como é que ele vai se inserir na nossa cadeia produtiva, como é que vai ser no processo de nada. Se discutiu o quê? Royalty. Era a famosa briga pelo butim. Né? Todo mundo queria. Já que tem o dinheiro, também quero. Ninguém sabia qual é o dinheiro, mas todo mundo já queria um pedaço, que deu toda aquela confusão do conflito do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, com os demais estados, e que até hoje não foi solucionado, porque foi vetado na lei de 2010, depois o presidente Lula mandou uma outra lei sobre royalties, modificaram no Congresso para distribuir o royalties entre todos os membros dos estados da federação, a presidente Dilma vetou, o veto foi derrubado pelo Congresso, ou seja, o Congresso Nacional se manifestou 3 vezes, de maneira clara, pela sua imensa maioria, que o royalty era para ser dividido para todo mundo. Então, essa vontade não tem dúvida, essa é a vontade do Congresso Nacional. E isso entrou entre o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, outros, não sei se São Paulo chegou a entrar, entraram com ações no Supremo Tribunal Federal, e a ministra Carmen Lúcia, atual presidente, ela é mais importante que o Congresso Nacional inteiro, que o Supremo Tribunal inteiro, deu uma liminar, suspendendo a aplicação das leis dos royalties, e ao invés de levar a liminar para o plenário do Supremo, que era a obrigação dela, suspender uma lei aprovada pela imensa maioria do Congresso, simplesmente ela sentou em cima e está lá, na gaveta dela, um dia
quem sabe essa história vai chegar ali, talvez com uma determinada maioria favorável ou não, a seja lá quem quer que queira decidir o que sobre a questão dos royalties. E vem o problema dos acionistas. Por quê? É um problema jurídico também sério. Até 1976, não tinha nenhum grande problema com sociedade de economia mista no Brasil. Por quê? Porque, na prática, a sociedade de economia mista ela era uma empresa pública. Por quê? Porque quem que eram os sócios da Petrobras, da economia? Não, ou era da Vale do Rio Doce, da CSN, Banco do Brasil, tanto faz. Quem que era o sócio? Tinha a União, que detinha 80% do capital. E quem que era o sócio? O BNDES, na época BNDE, né? Depois ganhou o S. A CSN, a Vale do Rio Doce, o governo do Estado do Rio, o governo do Estado de São Paulo, a prefeitura de não sei onde. Esses eram os sócios. Então, na prática, embora tivesse, entre aspas, sócios privados, porque a Vale tem natureza jurídica de empresa, a CSN tem natureza de empresa, eram todos, na verdade, tudo capital público. Isso muda em 76 e vai se agravar nos anos 90. Por quê? Em 76, os militares resolvem criar mercado de capitais no Brasil. Tinham tentado em 67, não deu certo. Vamos fazer em 76. Bom, tá bom, então temos a Bolsa, vamos ter agora o mercado de capitais. Legal. Bom, e que empresa, grande empresa brasileira, vai ter ações em Bolsa? A Globo? Não tem até hoje. Vive falando das vantagens do livre mercado, mas não tem ação em Bolsa. A Votorantim? Não tem até hoje. Então quem que vai? Alguém tem que estimular. Isso aqui funciona, não é uma brincadeira. Eles vão pegar as sociedades de economia mista e mandar abrir capital em bolsa. Então a Petrobras vai abrir, a Vale, a Telebrás, a CSN, assim por diante. E vão ser, na verdade, quem vai sustentar até hoje o mercado de capitais no Brasil. Se a Petrobras resolver sabiamente fechar o capital, não existe mais mercado de capitais no Brasil. Ela é a única empresa hoje, além da Vale, são as duas, a Vale menos, bem menos, que importam na Bolsa de Valores de São Paulo, na Bovespa, que foi a única que sobrou. Bom, mas e aí que se eu comprei a ação da Petrobras? Então, aí tem um probleminha. Quem compra a ação da Petrobras, não é nenhuma crítica, as pessoas podem comprar a ação de quem quiser. Mas tem que saber uma coisa, e a Petrobras avisa no seu portfólio. Ela é uma sociedade de economia mista. Portanto, quem é que controla a Petrobras? A União, o governo. Ou seja, alguém que compra ações da Petrobras vai algum dia mandar na Petrobras? Não, ele sabe disso. Ninguém está sendo enganado. Lógico que o minoritário tem que ser ouvido, tem que ter o seu papel de fiscalização, sugerir até medidas que podem ser saudáveis para a gestão da empresa. Mas ele nunca vai controlar a empresa. Não tem acordo de acionista para ele poder controlar a empresa. No fundo, ele está comprando o quê? Não é propriamente uma ação. Ele está comprando praticamente um título da dívida pública. Por quê? Porque a Petrobras não vai quebrar. Por que alguém compra a ação da Petrobras? Porque ela não vai quebrar. Ela não tem esse risco. Por que fundo de pensão compra a ação da Petrobras? Porque ela não vai quebrar. É um investimento que tem segurança. Fundo estrangeiro compra ação estatal por quê? Porque é uma segurança, investimento seguro. Daí a ter todo esse discurso que a gente viu a partir de 2014, 2015. Não, porque, imagina, os acionistas da Petrobras, acionista da Petrobras somos todos nós. Quem acionista da Petrobras é o povo brasileiro. Os recursos da Petrobras vieram do orçamento da União, vieram dos nossos impostos. Ela não adquiriu nada do que ela investiu vendendo ação em bolsa. Não é pelo mercado de capitais que ela se financia. Pelo contrário. Agora a gente está vendo que o mercado de capitais é um dos buracos por onde ela está gastando fortunas para tentar se defender e se proteger de uma série de lambanças jurídicas e econômicas que fizeram nas suas gestões. O seu José Serra apresenta o projeto de lei dele agora no início do governo Dilma, em 2015, no segundo governo Dilma. E aí a sucessão de erros e de covardias. Ele vai e propõe a retirada da obrigatoriedade da Petrobras como operadora única do modelo de partilha.
Na prática, ele destruiu o modelo de partilha. É isso que aconteceu. Eles não tiveram coragem, ou força política, talvez, que agora acho que esse negócio de falar, a gente escuta coisa que antigamente não imaginava que nunca fosse escutar, então acho que coragem não falta, ou falta de noção, mas eles não tiveram força política para revogar o regime de partilha de vez. Então vai ficar uns pedaços. Vamos fazer mais uma confusão jurídica. Um regime de partilha que, na verdade, não é de partilha mais, que já não perdeu o que estruturava. Porque o que estrutura o regime de partilha é a operadora única, porque é quem controla o nível da produção, a velocidade, o conteúdo local, quem controla tudo isso. A questão ambiental, quem dá o ritmo e quem estrutura a questão tecnológica, tudo isso. No fundo, ao abrir mão, ao tirar a Petrobras disso, a regime de partilha ficou, na verdade, invertebrado, ficou um negócio sem muito sentido. Também vai se usar o nome, mas vai ser uma concessão disfarçada. É isso que vai ser uma concessão disfarçada. Tudo bem, formalmente não vai se transferir a propriedade para o concessionário, porque a lei de partilha, em tese, está em vigor. Então não é inconstitucional nesse sentido. Mas vai ser um regime de concessão, vamos dizer, melhoradinho um pouco. E é isso. Então o Brasil vai ter 2 regimes de concessão, a concessão e a concessão disfarçada. O grande argumento que foi utilizado ali para se defender a aprovação do projeto do senador Serra era muito simples. O pré-sal é um mico. Foi isso que o deputado presidente da comissão, que era um deputado do Espírito Santo, Lelo Coimbra, isso. E o relator era o Zé Carlos Aleluia. E o Zé Carlos Aleluia quis discutir comigo a inconstitucionalidade da concessão e não se deu muito bem. Tanto que saiu logo depois de ter tentado me convencer que ele era um grande jurista. Como engenheiro elétrico, ele é um grande jurista. Mas, enfim, o grande argumento dele foi: o pré-sal é um mico. O petróleo vai acabar, porque vão ter as energias renováveis. Então, todo mundo sabe que amanhã estamos todos com as energias renováveis. O petróleo é algo ultrapassado, não tem mais sentido nenhum, não tem utilidade nenhuma. Né? E o Brasil vai ficar com o mico na mão. Aí eu disse: ainda bem que o Brasil, que é um país simpático, acolhedor, tem amigos no mundo inteiro, né, doutor Pedro? E tem amigos como a Shell, a Chevron, né, a British Petroleum e tantas outras que vão nos ajudar a ficar livre desse mico. Como é bom ter amigos